Hoje o nosso assunto é mastopexia. Eu estou aqui com o Dr. Davis Alber, cirurgião plástico, e eu vou logo perguntando o que é a mastopexia, doutor? Então, Duda, mastopexia é uma técnica que a gente utiliza para fazer a elevação da mama, né? A gente retira tecido mamário, normalmente o excesso de pele, e faz a elevação da mama. Esse termo ele deriva da palavra masto, de mama, e pexia, que é uma elevação, um levantamento. Então a mastopexia, a gente utiliza essa técnica quando a paciente tem a flacidez mamária, normalmente ou por perda de peso ou pós-gestação, e a gente tem uma indicação de levantar a mama caída. Tem muita mulher que faz confusão, né? Eu também não sei a diferença. Qual é a diferença para mamoplastia, por exemplo? Isso, a mamoplastia é um termo genérico que a gente utiliza para dizer que vai fazer uma plástica na mama. Ela pode ser uma mamoplastia de aumento, ela pode ser associada a uma mastopexia ou uma mamoplastia redutora. Na verdade, existe essa confusão porque as pacientes muitas vezes vêm nos procurar para colocar um implante mamário e resolver o seu problema, achar que com uma prótese está feita a cirurgia e a sua mama vai ficar novamente bonita após uma gestação, por exemplo. E aí na avaliação a gente observa que essa mama existe um grau de pitose. O que é pitose? Pitose é um termo também médico que mostra que está caído alguma coisa. A pitose mamária é quando cai a mama e a pitose palpebral quando cai a pálpebra, né? Então, quando a paciente tem uma pitose mamária, ela tem uma indicação de levantar a mama com uma mastopexia. Então, essa paciente que nos procurou para colocar um implante mamário, a gente vai ver em que classificação de mama ela se encontra. Por exemplo, existe duas grandes classificações, né? Que é a classificação de Renault e a classificação de Daniel, que a gente olha para a mama e a gente vê aonde que está o mamilo, aonde que está a areola dessa paciente. Se ela está acima do sulco mamário, a gente considera como uma mama sem flacidez. Nesse caso, a gente pode utilizar a técnica de mamoplastia de aumento, ou seja, simplesmente colocar a prótese e resolver o problema. Quando ela tem uma flacidez de pele, ou seja, ela tem uma classificação de pitose grau 1, 2, o biquinho já não está mais acima do sulco mamário. O bico acaba cedendo e conforme ele passa do sulco mamário, ele tem um grau de pitose maior, podendo numa pitose mais acentuada, grau 3, toda a mama e o biquinho está apontado para o chão. Nesses casos, então, a gente faz a utilização dessa técnica de mastopexia. É um ajuste entre o conteúdo e o continente. Perfeito. Ou seja, o conteúdo mamário às vezes até está com um bom tamanho, ela tem um volume mamário adequado, porém o continente, que é a pele, está com flacidez, então a mama acaba caindo. Então a gente precisa remover o continente, a pele, para devolver de novo o local exato da mama. Muitas vezes a paciente não tem um conteúdo adequado porque teve uma atrofia. A paciente passou por uma gestação, acabou atrofiando a mama por lactação, enfim, e agora ela perdeu volume, a mama não está mais daquele tamanho que ela tinha. E caiu. Então ela tem uma atrofia e uma flacidez. Ela tem um grau de pitose que tem uma indicação de mastopexia, porém ela não tem volume adequado para deixar uma mama, digamos, de um bom tamanho. Então ela pode utilizar um implante junto para fazer esse ajuste, ou seja, aumentar a sua mama e ajustar a pele. Por isso que tem uma confusão. Muitas vezes a paciente nos procura para colocar um implante mamário e a gente vai observar ela tem um grau de pitose e acaba precisando retirar a pele, fazer uma técnica de mastopexia. Então, cada caso é um caso, não tem aquela coisa de a minha amiga fez, eu quero igual. Não, né? A gente precisa avaliar cada caso.
porque dependendo do grau de flacidez, a gente vai acabar precisando tirar mais tecido, mais pele e outros casos menos. Se a paciente tem uma flacidez muito pequena, né, porém o biquinho está apontado para baixo, muitas vezes a gente consegue remover pele somente em volta da areola, posicionando esse complexo areolo-papilar um pouquinho mais alto. E aí a gente acaba conseguindo colocar um implante e fazer uma cicatriz mínima. Em casos maiores, a gente precisa remover mais pele. E aí acaba resultando na famosa cicatriz em T invertido, que é aquela cicatriz que, além da cicatriz em volta da areola, acaba tendo um componente vertical e um horizontal. Ai, perfeito. Agora, muita gente pergunta também com relação à recuperação. Porque nós, mulheres, mães, trabalhadoras, a gente sempre quer saber como é o pós. Sim. Como é que é, doutor? Isso é muito importante porque na primeira consulta os pacientes acabam focando muito em resolver o seu problema e ver se a indicação do tamanho da prótese está adequada, o que eu vou deixar de cicatriz nesse caso, e acaba se perdendo um pouco dos cuidados pós-operatórios, né? Que são importantes também. O pós-operatório é fundamental também para ter uma completa retorno e resultados no pós-operatório. A gente acaba dizendo que o pós-operatório passa por algumas fases, né? Inicialmente, tu tem a fase de edema, de inchaço, de desconforto, que precisa sim um certo repouso relativo para evitar complicações, por exemplo, um sangramento, uma abertura da cicatriz, do corte, porém não é um repouso absoluto, né? A paciente não precisa ficar acamada, sem movimentar os braços, porque isso também, de certa forma... Ajuda. Se a gente for movimentar um pouco o braço, mexer com o braço até a cabeça, mesmo logo após a cirurgia, a gente está favorecendo a drenagem linfática da mama. Então, a gente está fazendo indiretamente uma drenagem linfática e com isso tirando aquele edema inicial, né? As pacientes que se cuidam muito, né? Por exemplo, elas acabam criando uma postura que a gente chama de antálgica, ou seja, para evitar dor, né? Então ela acaba se curvando, comprimindo, fica rígida. Isso, respirando curto, ou ficando estritamente deitada, a cama, não é interessante, porque a gente está aumentando o risco de complicação nessa paciente, aumentando o edema da mama, aumentando o risco de coletar secreção no pulmão, né? Às vezes dá febre por causa dessa secreção pulmonar. Então, sim, precisa um repouso, porém é relativo, né? Pode mexer o braço no cabelo, lavar o cabelo, deve tomar banho, né? E esse movimento ele vai progressivamente aumentando até normalmente 10, 15 dias, que a gente já libera para alguns movimentos a mais, claro, sem movimento ríspido, nem brusco, porque não pode fazer um movimento forte a ponto de abrir a cicatriz ou fazer uma complicação, por exemplo, um sangramento. A cicatriz da mastopexia ou de uma colocação de mamoplastia de aumentos, que é uma cicatriz mínima, pequena, às vezes só no sulco ou só na areola. Ela é muito local. É local. Ter um cuidado, porque ela passa por algumas fases de cicatrização e ela vai aumentando a resistência conforme vai passando essas fases, né? Então, a gente orienta a paciente normalmente retornar às suas atividades por volta ali de 10, 15 dias, com algum cuidado para movimentos bruscos, né? Para evitar que a cicatriz se abra. E em torno de 30, 40 dias ela pode retornar às suas atividades físicas, começando inicialmente com exercícios para membro inferior e progressivamente aumentando com mais intensidade e frequência, retornando às suas atividades físicas, né? E com relação ao procedimento, como é essa questão do hospital, faz em quanto tempo, está liberado em quanto tempo, vai no mesmo dia para casa? É outra curiosidade que as mulheres têm. Sim. A cirurgia de mama hoje é considerada uma cirurgia ambulatorial.
Ou seja, normalmente ela faz o procedimento e tem alta no mesmo dia, né? Claro que dependendo se é uma colocação de prótese simples, se é uma mastopexia, uma mama redutora, o tempo cirúrgico pode variar um pouquinho de cirurgião para cirurgião, mas o tempo médio é 2 horas de cirurgia, né? Claro que uma prótese simples pode ser até 1 hora de cirurgia. Depois disso, ela acaba indo para uma sala de recuperação. A anestesia normalmente é uma anestesia combinada, ou seja, a gente utiliza um anestésico local e o anestesista acaba fazendo uma sedação. Com isso, a paciente, após o término da cirurgia, ela tem uma recuperação interessante, sem dor, porque ainda tem o efeito desse anestésico local. Em média, mais ou menos após 4 a 6 horas de recuperação, ela consegue ter alta hospitalar, né? Ela sai normalmente com o uso de um sutiã, né, num modelador que aperta e comprime um pouco essa cirurgia para evitar a retenção, digamos assim, exagerada de líquidos, né? E faz uso de algum analgésico simples em casa, né? Então é uma cirurgia bastante tranquila, assim, de pós-operatório. E como faz bem para a autoestima das mulheres, né? Colocar aquele vestidinho, aquele biquíni para ir à praia, faz toda a diferença depois, né? Sim, Duda, assim, ó, a gente nota que a mulher muda completamente depois de uma cirurgia, né? Então, a paciente que muitas vezes passou por um momento feliz de amamentar o seu filho, depois ela acaba ficando frustrada muitas vezes porque ela se olha e acaba vendo que a mama ficou feia, ficou flácida, e ela acaba perdendo às vezes alguns convívios, né, sociais, ela acaba deixando de ir para a praia, deixando de eventos sociais porque não tem um vestido, não tem um biquíni que caiba legal. Então ela faz um procedimento desse, né, de mastopexia, e acaba resolvendo a vida dela muitas vezes. Ela acaba mudando seus hábitos alimentares, ela acaba melhorando as suas atividades físicas, o controle de estresse, né, dormindo melhor, e com isso ela tem uma vida mais plena, com mais saúde, né? Muito interessante isso. Mais empoderada. Obrigada, Dr. Davis. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço.